Então, melhor assim. Uma coisa que a gente faz com moscas volantes é você procurar seguir elas com o seu olho, tá? E aí você vai reparar que elas vão sumindo também, por alguma razão que não está muito clara, mas parece que elas vão sumindo mesmo, tá? Respondi? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que nós vamos ver hoje. Nós vamos continuar com... Deixa eu aqui fazer isso. Nós vamos continuar com as contas de Brock, tá? Porque a gente quer identificar onde que é o ponto o foco mais nítido. Alguém conseguiu trabalhar um pouco essas contas durante a semana? Eu já também queria explicar para vocês a importância de trabalhar a visão binocular, de desenvolver ela, né? A força dela, porque mesmo que você não tenha uma situação extrema onde um olho não vê nada, sempre dá para melhorar a visão binocular. Então, você vai tendo uma sensação maior de profundidade, é uma coisa muito bacana. E claro que aí tem as gradações, diferentes níveis de complicações na visão binocular, né? Você pode ter aquilo que a gente chama de uma ambliopia, que é onde um olho... Eu vou mostrar um desenhinho para vocês, que acho que fica bem claro aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo direitinho aqui? Então, aqui você vê, né? O olho normal, né? Quando os dois olhos estão olhando para um carro, o que acontece? Um olho manda uma imagem para o cérebro e o outro olho manda outra imagem. E se você tem uma visão normal, você funde essas duas imagens numa só. Aí você tem aqui um olho amblíope. O que significa isso? Que um deles é um pouco preguiçoso, né? Então, ele manda uma imagem fraquinha. E então, o que vai para o cérebro, na verdade, é só a imagem do olho mais forte. Ok? Então, aqui, essa pessoa já não vai ter uma sensação de profundidade. Por isso que é tão importante a gente desenvolver melhor essa visão binocular. E aqui você tem uma supressão total, onde realmente o olho não manda nada para o cérebro. Tá? Então, isso aqui pode ser, por exemplo, estrabismo, quando um olho vira para fora e só um que está funcionando de cada vez, né? Traumas, acidentes, enfim, várias coisas diferentes. Mas a gente sempre pode melhorar essa visão. E eu queria comentar com vocês outra coisa também, que é o seguinte, a visão binocular, né? Quando é mesmo a visão binocular, ela que dá a sensação espacial de profundidade. Depois vocês leem com calma isso aqui. Isso chama estereopsia. Tá? Mas o importante é isso aqui, olha, que no dia a dia, vocês... essa estereopsia que vai dar para vocês uma noção de onde vocês estão no mundo, né? Ela te dá a orientação de espaço, a distância dos objetos, né? Para você se movimentar sem bater nas coisas. Então, eu vou passar para vocês essa semana algumas coisas legais. Uma foto aqui eu mostrei antes, vou mostrar de novo. Isso aqui, deixa eu voltar lá. Programa de vídeo. Ok. Aliás, vou fechar isso um pouco. Tá. Então, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é
essa é uma fotografia estéreo. O que significa isso? Para isso se usam máquinas. Isso aqui é super antigo, é da época da minha avó. Aliás, era o marido dela, né, o padrasto dela, que tirou essas fotos. E o que eles fazem? Eles usam uma máquina que tem duas lentes, e cada uma imita o ângulo de um olho. Então, são duas imagens, essas são as duas imagens, tá? O que é legal é que, então, quando você olha isso aqui, eu vou mandar para vocês por WhatsApp, vocês olham isso aqui, por exemplo, vocês convergem, olham para o seu dedo e veem a imagem atrás, e vocês vão perceber que vai se formar uma terceira imagem, e essa vai estar 3D. Ela vai dar uma sensação de profundidade, tá? Então, fica bem claro que é isso que rola no cérebro para você ter a sensação de profundidade. Então, esse negócio de estereovisão, tem até clube disso nos Estados Unidos, né? De estereoimagens, estereovisão. E tem uma pessoa maravilhosa que eu queria que vocês lessem alguma coisa sobre ele, é o Oliver Sacks. Vou dar referência também, já ouviram falar? Ele é um neurologista, né? Mas é muito mais que isso, ele sempre foi muito ligado à visão também. E ele amava isso, ele era o maior fã dessas estereofotos e, ironicamente, no final da vida, ele perdeu a visão de um olho. Então, acabou essa brincadeira para ele. Mas ele também conta a história da Sue Barry, que é uma pessoa que teve uma trajetória muito interessante também. Ela é viva, né, jovem, né, casada com um astronauta, e anos e anos e anos atrás, o Oliver perguntou para ela, porque ela não tinha a visão binocular, né? Então, ele perguntou para ela, como é que é isso para você, né? Atrapalha muito? Ela, não, imagina, eu já me acostumei, eu já criei outras referências e tudo mais, né? E, então, tem um vídeo com a história da vida dela, que é muito interessante. Ela escreveu um livro depois, porque o que foi interessante é que, com o tempo, embora ela tivesse criado recursos para ter noção de profundidade, mas com o tempo ela foi se sentindo muito incomodada para dirigir e tudo. De repente, sabe, ela tinha a sensação que na distância a visão tremia e ficava assim muito pouco nítida. E todos os médicos assim que ela tinha ido consultar falaram, não, esquece, você não desenvolveu a visão binocular antes dos 8 anos, não vai desenvolver nunca mais. Essas coisas que eles falam, né? E, no entanto, ela desenvolveu. E, principalmente, com... Espera só um segundinho. What? I'm online with my class. Tá. Então, então, e a forma que ela conseguiu desenvolver a visão binocular, ela conta porque ela ficou assim maravilhada. E a maior ferramenta dela foram as continhas de Brock, tá? Então, é por isso que eu acho legal vocês verem o filme e entenderem como funcionou isso, e ela conseguiu, então. E ela relata de um jeito muito bonitinho, né? Porque ela até assustou, de repente ela saiu, porque ela é uma bióloga, neurobióloga, assim, alguém muito estudiosa e boa no ramo dela, entende? E aí, conforme ela fazia esses exercícios, um dia ela saiu da sala dela e quase teve um susto, gritou, porque tinha uma acho que era uma estátua mesmo de um cavalo no corredor,
E, de repente, ela teve a impressão que a cabeça desse cavalo estava pulando para a direção dela, porque estava 3D, entende? E aí, em seguida, ela saiu, olhou, estava caindo neve, ela ficou assim, muito tocada, né, de ver para ela neve. Era uma coisa assim, chapada, né? E, de repente, ela via 3D, tudo diferente, entende? Então, é muito bonita essa história. Vou mandar os links para você do filme dela, para vocês, do filme dela. Ela fez também uma palestra no TED, né? E ela conta como que ela usa as contas de Brock. Então, eu acho bem legal. Então, na próxima, a gente vai olhar essas fotos 3D e mais alguns materiais, que aí eu mando a lista para vocês amanhã mesmo, para vocês estarem com eles preparados, tá bom? Mas, então, hoje eu queria rever isso aqui que nós fizemos na última sessão, e recomendar de novo que vocês trabalhem isso, porque é muito bacana desenvolver mais a sua visão 3D, tá? A visão binocular. Então, retomando, o que a gente vai fazer? O que nós fizemos da última vez, só que vamos fazer tudo mais uma vez para ver se a gente entende melhor, né? Então, primeira ideia, estou aqui com a cordinha, vocês estão com a sua? A ideia é que vocês... vamos repetir primeiro, colocar as 3 continhas, né? Eu estou com a vermelha mais próxima de mim, assim com uma distância mais ou menos de 15 centímetros entre uma e outra, aqui do meu nariz, 15 para a segunda, 15 para a outra. Uma pessoa entrando. Então, primeiro, vamos retomar. Tentar ver a primeira. Olha a conta. E observe que você tem aí um V invertido, certo? Você vê a continha, você foca a continha vermelha e você tem um fio, um V invertido, que entra, porque é uma cordinha para cada olho, certo? E veja se estão aparecendo as 2 cordinhas e a continha vermelha. Se não estiver aparecendo, você faz de novo um pouco aquilo de fechar um olho, fecha o outro. Fica fazendo isso várias vezes. E observa como a continha pula para um lado, pula para o outro. Pula para um lado, pula para o outro. E faz isso bastantes vezes. É bastante lógico isso também, né? Porque se você está suprimindo um dos olhos no momento da fusão, ao fazer aqui, você está deixando chegar a imagem de um olho, imagem do outro, de um, do outro, de um, do outro. Ou seja, estão funcionando os dois, né? Aí, quando você para, normalmente aparecem, então, os fios. Ok? Deu certo? Então, você olha essa primeira conta e você repara do V invertido entrando nela e do V normal saindo dela, né? E aí vamos observar o resto que tem depois dela. Tem o V normal que sai, e nesse V normal tem 2 contas verdes e 2 contas amarelas. Bateu? Então, isso é bem... Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Então, vocês observem a primeira, as 2 cordinhas entrando. Aí, observem que atrás tem as 2 do meio que estão duplicadas, e lá no fundo tem a terceira que está duplicada. Não sei se vocês estão com a mesma
a mesma sequência de cores que eu. Mas eu quero bater nessa tecla, porque se alguém de vocês tem um pouco de ambliopia, né, um pouco de supressão de um olho, deve ser um hábito antigo, que você, então, tem que tirar um padrão e substituir ele por outro, né? O padrão de usar os dois olhos. E a gente tem que insistir nisso, porque não é tão fácil, tá? Às vezes demora para conseguir, ok? Mas super vale a pena, né? Porque é uma coisa bem importante para a saúde visual. Inclusive, crianças, às vezes, têm muita dificuldade na escola por conta disso, né? As pessoas não percebem que existe esse problema e a criança pena, né? Porque é uma organização neurológica também, que faz falta. Okay? Você conseguir se localizar no espaço é muito importante. Se você imaginar crianças correndo e tudo mais, e que precisam de equilíbrio, e, sabe, às vezes a criança é ruim no esporte, e é por causa disso, né? Ela não consegue se organizar dentro do espaço. Tá. Então, estabelecido isso, agora vamos fazer rapidinho de olhar de uma ponta para outra. A gente estava focando a primeira, né? Agora vamos focar a do meio. Aí, o que a gente observa? Agora o meu foco está na bolinha do meio. Então, o que eu observo? Observo que forma-se um X bem nessa continha do meio, porque tem um V invertido que entra nela. Aqui, a primeira coisa que eu vejo são as duas bolinhas mais próximas estão duplicadas. E aí está entrando um fiozinho de cada uma dessas duplicadas, né? Então, vai formar um V invertido na bola do meio. E aí, saindo da bola do meio, tem um V normal, também com duas bolinhas. As últimas lá atrás se duplicaram também. Okay? Então, vamos brincar disso. Agora, foca lá de trás, a última. O que você vai ver quando você for focar a última? Então, supostamente, você vai ver um grande V invertido, certo? E as demais bolinhas, a primeira e a segunda, estão duplicadas. Então, você vê, no meu caso, duas vermelhas. E você vê duas verdes. E você vê esse V invertido entrando lá na bolinha amarela. Estou focando a última bolinha aqui do meu barbante, das minhas pontas de broca. Então, observem se tem mesmo um pouquinho de fantasminha de um lado, do outro. Aí vocês já sabem como fazer, né? Para estimular. Vocês podem fazer com a sua atenção, com a sua consciência. Se você observar que tá ficando... não está aparecendo a luzinha a cordinha de um lado, né? Ok. Então, você vai saber que... Lembra que eu falei também? As coisas próximas, a visão funciona cruzada, né? Porque é a convergência. E lá longe, quando você está focando lá longe, o que você vê com o olho direito está do lado direito. O que você vê com o olho esquerdo está do lado esquerdo. Então, se você olhando lá longe, na última bolinha, a perninha... tem uma perninha que está fantasminha, então, você vê se você está do lado direito ou esquerdo, você vai saber qual dos olhos não está vendo direitinho. E você pode, então, ou você
recorre à sua consciência, você presta atenção conscientemente no que tem ao lado aqui do lado esquerdo, para ter certeza que o seu olho esquerdo está funcionando. Ou faz a mesma coisa do lado direito, para ter certeza que está funcionando do lado direito. Ok? Ou você abana a mão, também tem isso. Aí você chama a atenção do olho e ele engaja mais na visão. Começa a ver claramente. Ok? Então, na verdade é o seguinte. Na verdade é o seguinte. Tudo que está antes do que você está focando tem a visão, você está convergindo. E por isso a visão é trocada. Ou seja, o que eu vejo do lado esquerdo pertence ao olho direito. O que eu vejo do lado direito pertence ao olho esquerdo. Ok? Vocês podem experimentar isso, focando a continha mais longe, e vocês estão vendo duplicadas a do meio e a primeira. Tenta fechar um olho e observa que o que fica é o fio do lado oposto. Porque vocês estão convergindo. É um pouco complicado isso, né? Mas se vocês prestarem atenção, dá para entender direitinho. Então, tudo que está antes do que você está focando, mesmo que eu estou focando na última bolinha. Então, as bolinhas que estão antes, eu vejo trocado. O meu lado esquerdo vê o que está do lado direito e o meu lado direito vê o que está do lado esquerdo. Fez sentido? Sim? Funcionou? Funcionou? Se você vai acompanhando, você percebe. Então, vocês percebem que nós estamos fazendo realmente um exercício cerebral, né? Ver essas conexões, ativar essas conexões. Agora, volta e foca a bolinha do meio. Aí vocês vão observar como é isso. Quando vocês estão focando a bolinha do meio, então, o que acontece? A primeira está duplicada, mesmo você está olhando a do meio. Aí a primeira está duplicada, está entrando um V ao contrário na do meio. E aqui você vai observar que está trocado. Você está convergindo, né? Está igual que quando a gente está olhando lá longe. Agora, se você observa o que vem depois da bolinha do meio, está olhando a do meio, mas agora observa o fio saindo, que é o V normal, e lá atrás tem duas bolinhas duplicadas. Essa sim não é trocada. É assim, o lado esquerdo vê o lado esquerdo, o lado direito vê o lado direito. Você está olhando a bolinha do meio, observando a duplicação da terceira lá atrás. E aí você vai observar, se você fecha um olho, que o lado esquerdo está olhando as coisas esquerdas, o lado direito está olhando as coisas direitas. Deu certo? Deixa eu ir. Então, vamos voltando. Olha de novo lá atrás. Foca do meio. E foca a primeira.
ok? Então, descanse um pouquinho. O que a gente pode fazer para descansar, né? Olhar longe um pouco. Veja se vocês têm uma possibilidade de olhar longe, porque isso sempre descansa bem os olhos, né? Descansa bastante. E mesmo olhando longe, lembra que vocês podem fazer isso com a sua vontade, engajar a visão periférica dos dois lados, né? Eu estou olhando, por exemplo, uma torre bem alta lá no horizonte. Mas eu posso engajar a minha atenção para a visão periférica do lado direito e do lado esquerdo. E a visão periférica também é antes e depois do objeto que vocês estão olhando. Então, eu estou olhando aquele objeto, mas eu observo tudo que tem antes. Essa também é a minha visão periférica. Mais baixo e mais em cima. A visão é muito questão de consciência, na verdade. De intenção. Então, piscar bastante. Respira fundo. Aí, uma outra coisa que descansa muito também, né? Bom, então são as duas formas de engajar a visão periférica, ou com a sua atenção, ou também abanando, né? Abanando em todos os lugares, em cima, do lado, embaixo. Mas eu gosto muito de explorar essa coisa da intenção. E, inclusive, isso aqui é o antídoto para quem trabalha muito de perto. E às vezes é um trabalho que requer muita concentração, né? Se você escreve textos, ou corrige provas, ou, enfim, trabalho de computador, né? Muitas vezes é muito exaustivo de perto, e você acaba criando um padrão onde você só usa a sua visão central. E isso é uma das causas bem nítidas para degeneração macular. Você fica ali bombardeando a visão central o tempo todo, sem aliviar com a visão periférica. Eu sempre falo que corresponde a você ficar de pé num pé só o dia todo. Seria extremamente cansativo. E se você engaja a sua visão periférica, você alivia essa visão central. E é isso que a gente chama de ter uma visão suave, que é o contrário de ter uma visão rígida, fixa, congelado, né? Então, esse exercício, e repara, se você faz isso um pouquinho, respirando profundo, de repente até parece que as coisas têm maior profundidade, só pelo fato de você fazer isso. E como que adquirem mais brilho também, sabe? Veja se vocês percebem isso. E é questão muito de colocar sua consciência em toda a sua visão, no seu pescoço, no seu rosto, ver se você está com o rosto
relaxado, se você está piscando, né? Olhando longe, pisca. Respira fundo. E aí, uma variação desse exercício é também você fazer o shifting dessa forma, que é você olhar detalhes, né? Então, você pode vir vindo lá do horizonte, pega algum ponto um pouco mais próximo e fica olhando vários detalhes nesse plano um pouco mais próximo, né? Então, você vem sucessivamente planos mais próximos e você vai achando detalhes em cada um deles. Repara que se você faz isso com essa atenção mesmo, e esse relaxamento, também sentindo a respiração, você vai criando como que um silêncio também, né? Uma coisa muito agradável. Você vai observando os movimentos da natureza, que são geralmente muito suaves, né? Um ligeiro balançar do vento, diferentes galhos se movem de forma diferente, mas é muito bonito de olhar. Estou vendo uma folha de palmeira que mexe assim. É lindo, né? E tem brilhos diferentes do sol. Então, as brisas não são constantes, né? O movimento é completamente, parece um balé mesmo. Aí você pode também ir para as nuvens. E sempre piscando, você observa o movimento delas, né? Os diferentes desenhos que aparecem. Então, agora deixa piscar um pouco mais longamente, fecha o olho e segura fechado. 1, 2, 3. Aí você abre. Olha de novo e fecha de novo. 1, 2, 3. Segura fechado. Abre. E quando você abre, você continua pondo a sua atenção dos dois lados, sabe? A visão periférica. Você procura apreender a visão periférica, além da visão central. Respira fundo. E põe a sua atenção nas pálpebras e no próprio globo ocular. Você fazendo isso umas vezes, perceba que, de repente, ele está mais lubrificado também. Né? Parece que ele está mais úmidozinho, que é super importante. Como eu já disse, essa lágrima, ela lubrifica, nutre e limpa o seu olho. Tem propriedades desinfetantes a lágrima. E por isso que a gente também não recomenda colírio, porque tudo que você introduz artificialmente, aí o corpo para de fazer. Se você pinga colírio, ele para de produzir a lágrima, que você já fez, né? Também, se você usa os óculos escuros, aí o olho para de contrair a pupila para se proteger da luz, né? Ele fica preguiçosão. Então, a não ser que seja uma luz muito forte, é bom você andar sem óculos escuros. E só deixar mesmo o olho se acostumar. Vocês que estão aqui, vocês estão perto de sol? Dá para fazer sol? Ou não tem? Não? Não tem. Ah, tem uma que tem, e a outra não está falando, não estão aparecendo. Não dá?
Bom, quem não tem, faz de novo isso de olhar para uma parte mais iluminada e para uma parte mais escura. E você pode, sabe, enfatizar isso olhando para bastante luz e depois você cobre os olhos. Olha, é uma forma que eu estou inventando agora. Olha para muita luz, daí você cobre os olhos. Olha para muita. O que está acontecendo com a sua pupila? Quando você cobre os olhos, ela fecha. E quando você olha para a luz, ao contrário. Quando você cobre os olhos, a pupila abre. E quando você olha para a claridade, ela fecha. Então, esse exercício é extremamente importante para o seu olho. E ter essa agilidade da pupila dilatar e ficar pequenininha. Ela dilata no escuro e ela fica piquitica na luz forte. Isso você faria normalmente com o sol, mesmo que a gente nunca faz na aula, mas vocês sabem fazer, né? Você olha para o sol e você vai levando o seu queixo para um ombro, volta olhando para o sol, vai para o outro ombro. E aí você pode até ajudar um pouco girando os ombros para garantir que os olhos fiquem os dois no escuro. E isso aqui sempre de olhos fechados. Então, essa é uma super energização também da sua retina. Isso. Então, vamos fazer mais uma vez as contas agora? Vamos ver se melhorou a nossa capacidade de ver da visão binocular. Então, fixando a primeira bolinha, observando os dois fios entrando. Fixando a bolinha do meio, observando dois entrando e dois saindo. E fixando a bolinha, fitando a bolinha lá de trás, e fixando, fica um grande V invertido, os três, né, os dois fios entrando e as duas bolinhas próximas duplicadas e a última lá atrás é só uma. Volta de novo, olha do meio. Veja se vocês estão mais ágeis, se aparece mais rápido essa duplicação. E olha a primeira de novo. E respira fundo, e pisca. Para mim, nitidamente melhorou. Sei vocês. Bem mais claro, bem mais definido. Então, vai e volta algumas vezes. Olha a última. Olha a meia. Olha a primeira.